Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo aqui ao nosso seminário. Temos aqui duas convidadas que vão estar connosco esta tarde. Coach, mentora e trainee Margarida Amador, e é consultora também educacional, e a Marúcia Bardaghi, que é psicóloga do Centro Médico Universitário de Lisboa, é orientadora de carreiras, docente do ensino superior, especialista também em desenvolvimento vocacional. Vamos primeiro começar com a Margarida Amador, que nos vai falar sobre o estudo e a adaptação, ou seja, as ferramentas essenciais para uma experiência universitária de excelência, que é aquilo que nós todos queremos que vocês tenham e que sejam muito bem-vindos ao nosso Instituto. Margarida. Obrigada. Olhem, boa tarde a todos. Esperando que esteja a ser um excelente início de ano letivo e, obviamente, que nós queremos sempre o melhor, tanto para nós como para os outros. Portanto, isto realmente termos uma experiência universitária de excelência, que seja uma experiência o melhor possível e atender sempre para aquilo máximo que nós conseguirmos fazer, não é? Ou seja, que é a excelência. E às vezes temos um bocadinho uma certa vergonha de utilizar esta palavra de excelência, de o que é isto de ser excelente, se é muito bom, se não é, se já chega, o que é bom para nós, o que é melhor para nós. Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para vir falar-vos hoje aqui um bocadinho e dizer-vos que comecei por pensar um pouco aqui na apresentação que vos podia fazer. E pensar que podíamos falar sobre métodos de estudo, como é diferente, porque nós não estudamos da mesma maneira todas as matérias, não é? Estudamos de diferentes maneiras. E para alcançarmos o sucesso temos que perceber como é que são essas matérias e como é que eu as vou estudar para conseguir ter o maior proveito, para alcançar essa dita excelência. Mas nem sempre conseguimos fazer isso de uma maneira muito simples. Então eu comecei por pensar aqui que podíamos fazer de alguma maneira aqui algum tipo de aprendizagens e perceber o que é que vocês todos já trazem, não é? Que nós todos trazemos desde sempre, que são as nossas aprendizagens mais técnicas, aquilo que fomos aprendendo ao longo dos tempos na escola. Aprendizagens profissionais, que qualificações técnicas é que temos, o que é que percebemos que somos, onde é que somos melhores, como é que podemos tirar maior proveito dessas qualificações técnicas que vamos tendo e juntar às nossas aprendizagens sociais. Percebemos, hoje em dia, que grande parte do nosso sucesso, convém perceber, que vem da socialização que fazemos com os outros, do modo como integramos os outros. E que muita da nossa aprendizagem também técnica vai ficar melhor, vai ser aumentada, vai ter esse tal grau de excelência, esse upgrade, se realmente conversarmos, convivermos, estudarmos, socializarmos com os outros. Depois tem a grande parte da motivação. Onde é que entra a motivação? O que é isto de motivação? O que é que me motiva? O que é que eu tenho que fazer para estar motivado? O que é que me inspira ao fim e ao cabo? Como é que é esta motivação, esta vontade em adaptar-me, não é? Esta motivação? Qual é esta minha vontade de me adaptar? Se eu não me adaptar, provavelmente o sucesso que eu posso ter não será tão grande se eu tiver uma maior capacidade de adaptação. Depois a antecipação do futuro. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero estar? Como é que me estou a preparar? Qual é a escada que eu quero subir? Qual é o caminho que eu quero trilhar? Onde é que eu me vejo daqui a alguns anos? E o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá? Que consequências é que esses passos vão ter? Quais são as respostas positivas que eu posso tirar desses passos, desse caminho que eu quero trilhar? E a definição de objetivos, não é? Ou seja, eu quero chegar lá, àquele ponto, e aquele é o meu objetivo, e posso até pensar que ele é inalcançável, que eu não vou conseguir chegar ali. Mas o que é que eu tenho que fazer para conseguir efetivamente chegar ali? Então, aprendizagem e adaptação. E muito disto tem a ver com aprendizagem e aprender, e nós estamos
no Instituto Politécnico e vamos aprender imensas coisas e imensas coisas técnicas que já estamos a aprender, mas temos também ao mesmo tempo que fazer uma adaptação. Temos que perceber o que é que nos motiva, como é que podemos ser flexíveis, como é que podemos conversar com os outros, como é que podemos pensar de outra maneira, ao ponto de me conseguir adaptar para conseguir o tal caminho de excelência. Então podíamos fazer aqui uma checklist, ou não, e eu optei por não fazermos e começarmos então a conversar de outra maneira. Mas partindo do princípio que todas aquelas situações que estão ali do vosso lado esquerdo, que todos nós as trazemos. Aprendizagens profissionais, as tais aprendizagens técnicas, as sociais, ou seja, socializarmos uns com os outros, a motivação, a capacidade que temos para nos adaptarmos, a observação, ou seja, a antecipação do futuro, observar e perceber até onde é que eu quero chegar, e definir objetivos, ou seja, qual é a meta que eu quero alcançar. E pensei que era melhor não virmos aqui pensar assim, o que é que eu devo juntar? Era se calhar um bocadinho perigoso pensar, eu tenho que juntar isto e isto e isto. Se calhar para algumas coisas poderiam ser muito simples e muito fáceis, para outros poderia ser bastante mais complicado perceber que temos que juntar ou que adicionar alguma coisa que é efetivamente muito difícil para mim. Então pensei em começarmos por pensarmos onde é que nós queremos chegar e qual é o grau de excelência, porque todos nós temos uma definição diferente de grau de excelência. Aquilo que é excelente para um pode não ser excelente para o outro. Nós podemos ser razoavelmente bom, e para alguns se calhar bom chega, para outros não, são mais ambiciosos, muito bom, o melhor na tua área, ou o melhor dos melhores. E o melhor dos melhores, eu pus aí vários que nós conhecemos, não é? Pus uma estudante tal e qual como vocês, mas pus também o Einstein, o Darwin, portanto, alguns dos melhores dos melhores. E possivelmente nem eles, na sua juventude, ambicionaram ser o melhor dos melhores, ou inventar ou conseguir alcançar tal sabedoria que fosse transformadora da vida de todos nós. E isto está ao alcance de qualquer um de vocês. Isto é que é importante percebermos, qual é o grau de excelência que cada um quer alcançar. Se lhe chega o razoavelmente bom, ou muito bom, querem ser o melhor na vossa área, qual é o vosso grau de ambição? Qual é o grau de excelência que querem atingir? E aquilo que será importante não é vocês imediatamente terem uma resposta na ponta da língua para conseguir responder, mas é pensarem e perceberem como é que isto pode impactar o vosso futuro. Então, uma das situações que é importante para nós percebermos aonde é que queremos chegar é conhecermos-nos bem. É conhecermos as nossas limitações, mas percebermos muitas vezes, e muitas vezes com mais força, quais são as nossas grandes forças. E são essas grandes forças que nós temos que enfatizar. Muitas vezes preocupamos-nos em resolver o que não está tão bem em nós. É um facto, é verdade, é importante. Mas às vezes ficamos aquém no potenciar aquilo que já temos de bom. E se potenciarmos aquilo que temos de bom, vamos certamente ser muito bons naquela área que escolhemos, naquela área que é a nossa vocação. Não é só a nossa paixão, como é a nossa vocação. Então pensar em algumas coisas. O que é que me motiva? O que é que para cada um de vocês é um gatilho? É uma mola que vos faz levantar da cama todos os dias, vir para aqui, estudar, persistir e querer alcançar? O que é que vos motiva? O que é que vos distingue dos outros? Somos todos iguais? Há coisas em que somos todos iguais, há outras em que não somos todos iguais. O que é que me distingue dos outros? O que é que eu gosto imenso de fazer? O que é que eu amo fazer? E o bom será que aquilo que eu amo fazer é aquilo que os outros precisam que eu faça, é aquilo pelo qual me vão pagar que eu faça e é aquilo onde eu vou passar o resto da minha vida a fazer. O que é que eu amo fazer? Qual é a minha vocação?
Como é que os outros me conhecem? Qual é a imagem que eu dou aos outros? O que é que já me têm dito que eu sou, como sou, para os outros, para mim? Como é que os outros me conhecem? E como é que eu gostava que os outros me conhecessem? Porque às vezes são coisas diferentes. Como é que eu gostava mesmo que os outros me conhecessem? Os meus colegas, os meus professores, os meus pais. Como é que eu gostava mesmo que os outros me vissem? Porque existe esta diferença. Como é que me conhecem e como é que eu gostava que acontecesse? Que tipo de pessoa é que eu gostava de ser? Uma pessoa mais voluntariosa, mais amiga do meu amigo, mais empenhada no estudo, mais dedicada aos outros, mais dedicada a construir pontos entre o saber e a prática? Gostava até de me dedicar à investigação, gostava de encontrar um emprego mais prático, um trabalho mais prático, gostava de encontrar um trabalho enquanto estudo para ter alguma prática na minha formação. O que é que eu gostava? O que é que me deixa inseguro? O que é que eu não sou capaz de fazer? Qual é o pedido que me fazem que me deixa sem dormir, que me deixa nervoso, que me deixa com a barriga a funcionar mal, que me deixa com as mãos transpiradas, que me faz ficar todo encarnado e a subir aqui o calor acima? Cada um tem a sua maneira de exteriorizar a ansiedade e o stress, certo? Mas o que é que me deixa inseguro? O que é que me deixa sem saber o que fazer? Como é que eu reajo a essa insegurança? Quais os meus pontos de vigilância? Ou seja, onde é que eu tenho que estar vigilante comigo próprio, porque quando faço muito acaba por acontecer aquilo que eu não quero? Quais são os pontos onde eu tenho que ter cuidado? Isto são perguntas de autoconhecimento. Onde tenho que melhorar? Onde é que eu tenho que melhorar? Coisas tão simples, pontualidade, o que vocês quiserem. Coisas mais do foro pessoal, o empenho maior, ser verdadeiro comigo mesmo, perceber qual é mesmo a minha vocação, começar aqui um processo de autoconhecimento que me leva à minha vocação para toda a vida. O que é que eu tenho que melhorar? O que é que me está a impedir de avançar? O que é que me está a impedir de dar o passo para eu melhorar? O que é que me impede? É o que os outros vão pensar de mim? É aquilo que os meus pais querem para mim? É o que me está a rodear? São as minhas inseguranças? Como é que eu posso resolver isso? Pois já vamos certamente vir aqui mais à frente. Qual é o meu propósito de vida? Ou seja, o que é que eu vou fazer para que a minha vida tenha um propósito e esse propósito seja aquilo que eu quero fazer sempre? Qual é o meu propósito de vida? Onde é que eu vou usar, gastar, dedicar a minha vida? A quem? A quê? Como? Em que circunstâncias? Qual é o meu propósito de vida? E estas são algumas perguntas de autoconhecimento e se calhar algumas está mais para alguns e outra está mais para outros. Detenham-se numa ou duas e levem-nas convosco e pensem, pode ser o que é que me distingue dos outros, onde é que eu realmente sou bom. Começámos lá atrás, qual é o meu grau de excelência, não é? O que é que me distingue dos outros para eu ser o melhor na minha área? Mas também pode ser o que é que me está a impedir de avançar, de ser realmente melhor. E eu, para conseguir estudar bem, tenho efetivamente que me conhecer primeiro. Tenho que perceber como é que é a minha capacidade de estudo, como é que é a minha maneira de estudar. Então, saber mais. Tínhamos aquelas aptidões técnicas, não é? Aquelas aptidões mais especializadas, que também têm a ver com a ambição. Ou seja, eu posso saber e ponto, sei, cumpro perfeitamente, mas pensando que efetivamente há uma altura da vida em que acumular saber é bom. E a memória treina-se. Muitas vezes nós pensamos, estamos na universidade, estamos no ensino superior e, portanto, temos que saber muita coisa, acumular saber, temos que memorizar muita coisa. É um facto. Mas essa memorização que se treina, a nossa memória treina-se, leva-nos a mais tarde conseguir utilizar aquilo que nos ficou dessa memorização.
e transforma-se em experiência, saber acumulado, não é? Agora, a ambição leva-nos para lá desse conhecimento, leva-nos para lá daquilo que é o básico, daquilo que é suficiente, leva-nos o interesse e a curiosidade pelo saber, leva-nos a querer saber mais. E aí passamos de ser o bom ou o razoavelmente bom para sermos o melhor que há na minha área ou o melhor dos melhores. Muitas vezes há trabalhos que nós não gostamos de fazer, não é? E que temos que os fazer enquanto estamos no ensino superior, são produzidos por pessoas empenhadas normalmente, mas que não desistem. Agora, muitas vezes, não é? São pessoas ambiciosas e criativas. Quem efetivamente, a maior parte das vezes, se rebela contra os trabalhos que tem que fazer ou a propósito dos trabalhos que tem que fazer, acaba por conseguir fazer, pelo lado bom e não pelo lado mau, acaba por conseguir fazer trabalhos muito criativos. Normalmente pensem assim, os criativos são aqueles que se rebelam contra a norma, são aqueles que se rebelam contra aquilo que está previamente estabelecido e que conseguem ter uma criatividade acima da média, pegam naquilo que existe, nas tais competências técnicas que vão aprendendo ao longo da sua vida de estudo e que querem, com a sua ambição e curiosidade, ir mais além. E, portanto, é como eu digo aqui, é a oportunidade de mostrar todo o teu potencial, mesmo quando um trabalho não é aquele que mais vos agrada, é a oportunidade que têm de mostrar todo o vosso potencial. E é uma experiência de aprendizagem, é uma experiência de superação de vocês próprios, de resiliência, de permanecerem e de conseguirem conquistar alguma coisa que à partida pensavam que ia ser difícil, que ia custar, que vos ia ser difícil conquistar. E muitas vezes pode ser o despertar para outras áreas, porque os saberes interligam-se. E, portanto, quando conseguimos, efetivamente, concluir, ser curioso e persistir em determinada área, acabamos por nos despertar para outros saberes. E depois também existe aquela situação, muitas vezes há alguns de nós, eu vou dizer nós, que não gostamos de partilhar os saberes, não gostamos de partilhar com os outros iguais a nós aquilo que nós já conseguimos alcançar. Mas tenham esta ideia, os saberes são de todos, todos nós podemos encontrar esses saberes, todos nós podemos ligar-nos à internet e procurar tudo. O saber não é exclusivo de ninguém. É de todos. Mas quando nós damos e partilhamos esses saberes, é como se ficássemos vazios. E o que é que nos leva quando ficamos vazios e temos curiosidade? Vamos à procura de mais. Vamos querer saber mais. Portanto, vamos continuar a enriquecer-nos. Portanto, este sentimento de vazio e de partilha é um circuito contínuo que nos leva a querer saber mais e sempre mais. E é esta sensação de que agora dei tudo e estou vazio que vou querer acumular de novo. Agora, a sabedoria, que tem muito do saber técnico, da especialização e da ambição e curiosidade, é de alguns, enquanto que o conhecimento é de todos. E isto tem a ver com aquilo que falámos lá atrás, ou seja, qual é o grau de excelência que querem atingir, qual é a vossa meta, qual é o último degrau da vossa escada, se é que a escada tem o último degrau. Então, a ambição leva-nos a produzir conhecimento, a sabedoria acontece em espiral, porque os conhecimentos interligam-se uns nos outros, com consistência e persistência conseguimos levar-nos à tal sabedoria, agarrar as oportunidades. Há muitas oportunidades no ensino superior que todos nós, que vocês podem agarrar, grupos de trabalho, grupos dentro da faculdade, áreas de estudo, assuntos que podem propor aos vossos professores, ouvir bem aquilo que os professores vos dizem e partilhar, quer procurar mais sobre este assunto, mas agarrar as oportunidades que vos são dadas desde já. E o ensino superior tem imensas à vossa disposição. Outra situação muito importante para nós percebermos como é que nós podemos estudar melhor, e esta transição muitas vezes do ensino secundário para o ensino superior e mesmo dentro do ensino superior tem a ver também muito com a nossa capacidade de adaptação e a flexibilidade. Como é que nós nos conseguimos adaptar? Se vocês repararem naquela imagem, era uma pessoa que
tem uns sapatos, mas que certamente está num local onde precisa ter mais alguma coisa para além dos seus sapatos. E conseguiu agarrar em 2 bocados de pneu e pô-los por baixo dos seus sapatos. É uma adaptação, é ser flexível, é agarrar uma oportunidade, é perceber como é que pode ter um melhor desempenho para não ficar com os sapatos encharcados e agarrados ao chão. E muitas vezes no ensino superior nós temos que fazer isto, adaptar-nos, ver quais são as oportunidades que temos e agarrar as novas oportunidades. Então, estar em processo de adaptação e ser flexível é estar aberto àquilo que não conhecemos, ao desconhecido. E o desconhecido não nos pode meter medo, mas deve entusiasmar-nos. Eu não sei, mas quero saber. Eu ainda não sei, mas eu vou saber. Experimentar novos métodos. Se calhar há aqui alguns alunos que já não estão no primeiro ano, já estão no outro ano. Alguma coisa não correu bem o ano passado, a maneira como estudaram, a maneira como se empenharam, as leituras que fizeram, as perguntas que fizeram, o modo como se dirigiram aos professores. O que é que não funcionou? O que é que podia ter feito melhor? O que é que eu podia ter feito melhor? Experimentar novas maneiras. Pensar qual é a outra maneira que tenho que pode efetivamente ter sucesso. Considerar outras possibilidades. Dispensar os louvores. Nós hoje em dia andamos todos muito à procura dos likes, não é? Sabe muito bem ter o reconhecimento. Mas isso, o reconhecimento, muitas vezes é a coisa mais banal que pode existir. Procurar verdadeiro feedback faz-nos avançar. Eu costumo dizer que é o feedback com o feed forward, não é? É dizer, fizeste assim, assim, e se quiseres avançar terás que fazer assim assado. Como fizeste desta maneira, procura este aspecto que te vai levar a tal sítio. Ou seja, orientação. É um feedback que vos dá orientação. Procurem verdadeiro feedback, em vez de andarem à procura de aprovação, dos tais likes que todos gostamos e que nos fazem bem, mas efetivamente precisamos de evoluir. E pus aqui esta frase da vergonha: não deixes que a tua vergonha boicote o teu sucesso. Quantas vezes numa aula tiveram quase na ponta da língua para dizer alguma coisa e por vergonha do que aquela pergunta poderia suscitar na turma, calaram-se e não disseram nada? Já aconteceu, certamente. Essa vergonha só faz com que vocês não possam partilhar uma boa ideia que possam estar a ter. Se não for uma boa ideia, é sempre, olha, isso já está respondido, é assim e assim. Se for uma situação onde ninguém tenha pensado, é uma excelente ideia que estão a partilhar. E vocês estão a fazer com que a vossa vergonha boicote, impeça a vossa progressão. Pensem sempre, todos aqueles conhecidos que pus lá num dos primeiros slides, ou os cientistas que nós sabemos, têm sempre ideias que à partida são completamente descabidas. Ou podem ser. Imaginem se eles tivessem vergonha de as partilhar com aqueles que estão perto deles e não avançassem e não nos fizessem avançar. Não tenham vergonha de partilhar as vossas ideias. Elas podem ser a chave também do vosso sucesso. E, portanto, normalmente os corajosos, não é? São os mais criativos. Para ser criativo e partilhar, tem que ser corajoso. Temos que ter a coragem de nos expormos em público para fazer algumas destas perguntas. A coragem para se rirem um pouco de nós. E depois alguém diz, mas está bem pensado, nós estamos a rir, mas ele tem razão. Isto podia-se resolver assim e assim e assim. A vergonha impede-nos muitas vezes de avançarmos. Ser criativo e dispensa a experiência. Muitas vezes pensamos, eu não posso ser inovador porque eu não tenho experiência. A professora já tem experiência, a professora pode ser criativa, eu não, eu ainda não tenho experiência. Às vezes a experiência é um empecilho, só nos leva a pensar naquilo que já fizemos e não nos deixa pensar fora da caixa. Portanto, às vezes quando não temos tanta experiência, é muito mais fácil ser criativo. E mais uma vez, não tenham medo de partilhar a vossa criatividade. Socializar.
para nos adaptarmos convenientemente a um meio que não conhecemos ou que nos é de alguma forma hostil até determinada altura do tempo, no tempo da vida, socializar, encontrar pessoas, amigos, inserir-me em grupos, estar com os outros, conversar sobre nada e sobre tudo, encontrar pontos em comum, denominadores comuns. O que é que eu tenho que o outro também tem? Qual é a dificuldade que ele tem que eu também tenho? Qual é o gosto que ele tem que eu também tenho? E, sobretudo, não nos fecharmos sobre nós próprios, porque muitas vezes auto-excluímos-nos, ninguém nos exclui, somos nós que nos pomos de parte e nos fechamos e nos pomos lá num cantinho da sala à espera que ninguém sequer me fale connosco, porque não queremos responder nem queremos falar com ninguém. E isso só nos leva a ter ainda mais problemas para resolvermos e não ajuda à nossa adaptação. E, sobretudo, pedir ajuda. Quando perceberem que não estão a conseguir, de alguma forma, fazer aquilo que é o vosso objetivo, seja um trabalho, seja integrar-se num grupo, seja o que for, pedir ajuda. A quem? A quem estiver à vossa volta, ao gabinete de psicologia, a um professor. Normalmente o professor é sempre o primeiro recurso. Os serviços de apoio técnicos do ensino superior existem e estão lá para vocês. Peçam ajuda. Não deixem de pedir ajuda. Só pede ajuda quem quer melhorar. Pedir ajuda não é para os fracos, é para os fortes, que querem ainda ser melhores. Temos sempre a ideia de que quem pede ajuda é fraco. Quem não pede ajuda é porque está cheio de si mesmo, ou então está enganado sobre si mesmo. Não posso demorar muito tempo. O que é que podíamos ter feito melhor? E aqui eu pus, normalmente culpamos sempre os outros, nunca somos nós, não é? O que é que podíamos ter feito melhor? Os colegas do grupo não faziam nada, era um trabalho impossível, a professora não me ouviu, não tive tempo suficiente, o outro grupo tirou-nos as melhores ideias, tinha outras coisas importantes para fazer, não tínhamos os recursos suficientes, então eu não podia ter feito nada. O que é que eu podia ter feito melhor? Como é que eu me podia ter organizado melhor? Qual era a outra maneira que eu tinha de falar com a professora? Porquê é que não podia usar algumas das ideias que os outros grupos encontraram também? Tinha outras coisas importantes para fazer, então e a minha organização, o meu tempo, como é que eu organizo? Como é que eu distribuo? Centrem o vosso sucesso em vocês mesmos e não nos outros. Nós podemos contar com aquilo que fazemos por nós e os pontos que criamos e não responsabilizar os outros por aquilo que pode ser o nosso sucesso. Aproveitar o erro. Todos erramos, todos erramos. Como é que nós podemos transformar o erro em grandes potencialidades? Errar significa aprender, não significa ter feito mal, significa que eu tentei, que eu me esforcei, que eu me dediquei, errei, mas eu percebi o processo e vou tentar fazer melhor. Errar significa construir conhecimento, eu já sei que não é por ali. Errar significa ganhar experiência. Eu já sei que aquela maneira de fazer não funciona. Errar significa querer inovar. Eu quero fazer de outra maneira. Ser criativo. Arranjar soluções novas para os problemas de sempre. Aproveitar o erro. Aproveitarmos o erro. O erro pode ser frustrante. Errar. Nunca gostamos. Há sempre ali um primeiro tempo em que ficamos para baixo. Erramos. E agora? Mas também pode ser uma alavanca. Pode ser, eu errei, mas eu vou conseguir sair daqui. Eu vou conseguir transformar isto numa coisa boa. Quando acertamos à primeira, ficamos acomodados. Quando erramos, tentamos outra vez, experimentamos mais e experimentamos outra vez, até conseguirmos encontrar e acumulamos a tal experiência. Ter uma má nota pode ser uma coisa boa, não é sempre necessariamente mau. Ter uma má nota pode-me dizer, eu não fiz o que devia ter feito. O como é que eu estudei, o como eu me preparei, não foi da melhor maneira. Pode ser um alerta. Esta má nota diz-me que eu tenho que mudar de área. Esta má nota leva-me a falar com o professor. Esta má nota leva-me a fazer aqui um grupo para poder estudar melhor.
As más notas não são sempre uma coisa má. São más se forem reiteradas, persistindo no tempo e se não fizermos nada para as mudarmos. Isso sim, são más. Que alternativas é que tenho? O que é que aprendi com o erro? É importante pensarmos nestas coisas. E estar certo, ou quase sempre certo, é o acumular da experiência e da inovação. Ou seja, de todas as vezes que erramos, com a experiência que vamos tendo, vamos tentando criar novas soluções. E isto é um bocadinho os problemas. Os problemas não são sinais de paragem, são sinais de orientação. Quando eu tenho um problema, não é um sinal para eu parar aqui. Tenho um problema, tive uma má nota, tenho um erro, vou parar, vou desistir. Não. Onde é que isto me leva? Para onde é que isto me está a orientar? O que é que eu posso fazer com isto? Nesta escada em espiral, que é o ensino superior, onde é que se vêem no final da vossa etapa? Lá no cimo? A meio? Cá em baixo parados? A escada é pequena para vocês? Querem mais um lance e mais um lance e mais um lance de escadas? Onde é que se vêem? Então, controlar o inalcançável é pensar aquilo que não é para mim. Ser o Einstein não é para mim. Certo? Desejar chegar mais além do que aquilo que tu julgas ser capaz. Põe a fasquia lá no alto, lá em cima. Experimenta fazer coisas que julgas que não és capaz de fazer. Inserta em grupos de trabalho que te são desafiadores, que exigem que te superes a ti próprio, que necessitem do teu empenho, que te peçam coisas que te dão trabalho, mas que te dão prazer. Supera-te a ti próprio. Experimenta fazer coisas que te julgas incapaz de fazer. E muitas vezes isso leva-nos a ignorar onde é que terminam as nossas competências e capacidades. Achamos, eu não consigo fazer. Porque temos muito bem definidos os nossos limites. E achamos que as nossas capacidades estão igualmente definidas. Às vezes surpreendemos-nos pela positiva, porque percebemos que temos muitas mais capacidades do que aquelas que julgamos ter. E às vezes os professores até veem isso em nós. Ele subestima-se. Pode dar muito mais do que aquilo que dá. E nós às vezes ouvimos isso e pensamos, ele está enganado, é quase o síndrome do impostor, não é? Quando é que vão descobrir que eu não valho nada? Que é mesmo assim. Ponham-se à prova, com gosto, com gozo. E depois aqui, já para terminar, não é? Façam por experimentar coisas novas, gostar das pessoas que estão à vossa volta. Façam por gostar das pessoas que estão à vossa volta. Comam bem, tanto quanto possível. Vivam o presente. Os anos do ensino superior não voltam para trás. Não voltam para trás. Tenham o foco naquilo que vocês efetivamente gostam. Sejam agradecidos. Ouçam música, ou seja, distraiam-se, convivam, coisas que vos dão prazer. Passem tempo lá fora, na rua, a apanhar sol, chuva, vento. Queiram crescer e envolver-se naquilo que vos motiva. Façam a diferença onde quer que estejam e possam. Durmam bem, mexam-se. Dormir bem, mexer-se e beber muita água é extremamente importante para o nosso corpo ficar em condições de poder produzir, de poder estar bem. E depois tenham uma mente pacificadora e em quietude, ou seja, em paz, em tranquilidade. Estejam bem com vocês mesmos. E depois perceber que a adaptação é, sem dúvida, a chave para conseguirmos, por mais tempo, conseguirmos fazer mais coisas. E o Darwin dizia isto, não é? Nós sabemos. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Portanto, nesta fase de transição do ensino secundário para o ensino superior, ou numa fase de transição de um ano que não correu tão bem, ou que correu bem, mas que queremos que ainda corra melhor, de forma excelente, como é que a minha capacidade de adaptação para ter um melhor desempenho, melhores notas e me dar maior prazer pode acontecer? Com algumas daquelas perguntas do autoconhecimento que vimos lá atrás, com a definição de objetivos, onde é que eu quero chegar e o como.
como é que eu posso fazer isso? E quando sentirem que precisam, peçam ajuda. Não deixem de socializar e de estar uns com os outros. Muito obrigada, um excelente ano letivo. Muito obrigada, Margarida. Não sei se querem fazer agora algum comentário, falar sobre alguma questão que esteja aí. Faz. Se disser o nome dele, eu posso chamar o nome dele e ele não quer? Então pronto. Pronto. Se não têm, vamos guardar para o final. Vamos então agora passar a palavra a Marluz. Obrigada. Já está. Boa tarde a todos. Uma pequena mudança de sotaque aqui, então, sim, eu sou brasileira, mas acho que vão perceber tudo sem nenhuma dificuldade. Vou agradecer também, como fez a professora Margarida, o convite do Instituto Politécnico para que nós pudéssemos estar aqui, recebê-los também nesse ano letivo e trocar ideias sobre o que é estar no ensino superior e como essa experiência pode e deve ser o mais positiva possível. Daqui a 20 anos nós queremos que todos possam lembrar com carinho desses 3, 4 anos que se passa numa instituição de ensino superior. Puxa, que saudades da faculdade. Bons tempos, mas infelizmente essa não é a experiência de todo mundo. E ao ouvir a Margarida, estava aqui a pensar qual é a relação entre as nossas falas, e acho que ela, de uma maneira muito inspiradora, trouxe um pouco a perspectiva do que é que nós queremos tirar dessa experiência para a nossa vida, como crescimento, como desenvolvimento, como aquisição de habilidades e competências, como construção de futuro. E eu vou fazer aqui um pouco uma fala que tenta perceber junto de cada um que essa jornada é uma jornada também individual. E quanto mais eu souber sobre quais são os desafios dessa transição da escola para o ensino superior e desse trânsito durante o ensino superior, porque nós somos seres em trânsito permanente, nós estamos sempre a transitar de um lugar para o outro, de uma experiência para outra, de uma etapa de vida para outra, e isso traz consigo oportunidades e desafios. E acho que conhecer um pouco melhor quais são as oportunidades que o ensino superior nos apresenta, mas também quais são os desafios que o ensino superior nos apresenta, nos ajuda a conseguir estarmos prontos para alcançar essas competências e essa plenitude de experiência que é a partir daquilo que a gente deseja quando inicia esse novo ciclo. Aqui. Portanto, qual é a proposta para essa fala? Né? Em primeiro lugar, é por que falarmos disso, por que falarmos dos desafios e das oportunidades do ensino superior. De repente, nos últimos 3, 5 anos, o ensino superior passou a ser um tema de estudos, um tema de pesquisa, de investigação, um tema de preocupação para os profissionais da educação, de saúde mental, a experiência do ensino superior. Durante muito tempo, e eu lembro da minha geração, havia quase um limbo, uma caixa preta entre o momento em que nós passávamos da escola para a universidade e depois só a família ou as pessoas só se preocupavam conosco quando nós terminávamos aquele ciclo e íamos fazer de novo a transição para o mercado de trabalho, como se aqueles anos fossem anos tranquilos, sem cheiro, sem cor, sem gosto, passava sempre da mesma forma todas as pessoas por aquele período. Isso absolutamente não é verdade.
a experiência e a jornada é absolutamente particular. E a ideia aqui é nós podermos pensar como é que vai ser ou como está a ser a minha jornada durante estes anos. Seja o meu primeiro, eu acabei de sair da escola, estou a ingressar no ensino superior, seja o meu segundo, seja o meu terceiro, seja o início do meu mestrado, ou seja o fim do meu ciclo de estudos superiores. Quer dizer, como é essa jornada? E que desafios e oportunidades ela me traz. Então vamos falar das oportunidades, dos desafios, da importância que a Margarida também já apontou da autoobservação e da identificação de dificuldades. Se algo não está a correr bem, eu me dou conta disso em tempo. Eu tenho uma capacidade de autoobservação e autorreflexão que me permite identificar problemas, dificuldades, esforços durante esse período. Como são as minhas rotinas de autocuidado e como são as minhas estratégias de coping, os meus recursos de enfrentamento para momentos mais difíceis ou para situações que se tornem pessoalmente desafiadoras para mim. E, por último, mas não menos importante, como estão as intervenções e que serviços, que intervenções a instituição que eu frequento oferece para me ajudar a desenvolver e potencializar essas oportunidades ou para compensar e resolver estes desafios e estas eventuais dificuldades. Eu acho que é sempre importante que a gente enfoque o que é do indivíduo, mas também o que é da instituição. Não é? Nós não fazemos coisas só por geração espontânea. Existe uma instituição que nos acolhe, que no caso aqui é o Instituto Politécnico, e ela tem um corpo de serviços, um corpo de profissionais que também pode acolher e potenciar a nossa experiência e acolher as nossas dificuldades. Primeira coisa é nós podermos conhecer esta instituição, explorar as possibilidades dessa instituição, deste corpo de serviços, desse conjunto de profissionais, para podermos também usufruir de tudo isso, caso tenhamos necessidade, interesse e oportunidade. Portanto, nos últimos tempos, e vocês podem ter reparado nisso, inclusive na comunicação social, na mídia, muito se fala, hoje em dia, quando se fala em ensino superior, das dificuldades atreladas ao percurso acadêmico, não é? Problemas de saúde mental, as dificuldades com as residências estudantis, as dificuldades dos alunos deslocados, não é? E agora também dos professores deslocados, o quanto pode ser um período de agravamento de vulnerabilidades, mas também é preciso pensar em o quanto se pode desenvolver durante essa experiência universitária, essa experiência de ensino superior. A Margarida falou bastante disso, mas principalmente nós temos 6 áreas de desenvolvimento, 6 áreas de oportunidade que a experiência no ensino superior nos permite desenvolver. A primeira, alargar a nossa visão de mundo. Quer dizer, é um período em que nós somos apresentados a diferentes valores, a diferentes ideias, a diferentes narrativas sobre a interpretação da realidade, e isso alarga a nossa visão de mundo de uma maneira absolutamente exponencial. Nós desenvolvemos autonomia e autodisciplina. Quer dizer, há uma diferença bastante grande entre o contexto escolar e o contexto do ensino superior, que nos permite ser cada vez mais autônomos e gerenciar a nossa vida de uma forma cada vez mais individual e particular. Quer dizer, o que por vezes o contexto escolar não permite com tanta intensidade. É um período em que fazemos networking a todo momento, quer dizer, nós estamos constantemente em contato com pessoas novas,
com lugares novos, com novos professores, com novos colegas, com eventos, com experiências de trabalho ou experiências práticas fora da nossa instituição. Quer dizer, nós temos a capacidade de estabelecer relações que podem ser duradouras, que podem ser tanto relações pessoais, mas também relações profissionais, que começam aqui, que começam nesse conjunto de interações que nós vamos construir desde o primeiro ano do nosso ensino superior. É uma etapa também para potencializar o nosso networking pessoal e profissional. É um período de diversidade cultural. Talvez para aqueles que vêm de lugares ainda mais pequenos do que aquela instituição para onde vão estudar, talvez para aqueles que vêm de um país diferente, estudar numa nova instituição, num novo lugar, quer dizer, a possibilidade de entrar em contato com ideias, com valores, com backgrounds culturais, religiosos, étnicos, de toda a natureza, também nos permite um alargamento da nossa capacidade de diversidade, de lidar com o diferente. E isso é uma das competências, inclusive de trabalho, mais requeridas hoje em dia. Quer dizer, qual é a minha capacidade de lidar com aquilo que não é igual a mim? E em que oportunidades eu consegui desenvolver e potencializar essa capacidade. É um momento de aprofundar conhecimentos, obviamente, não é? De nos especializarmos em uma área que tenhamos escolhido, de nos tornarmos experts em alguma coisa, e também é um período para nós explorarmos interesses e oportunidades. Mesmo que tenhamos feito uma escolha inicial, esse período do ensino superior, da formação, ainda vai nos apresentar diferentes possibilidades de exploração de interesses, diferentes possibilidades de aquisição de competências, e pode nos redirecionar, inclusive profissionalmente, a partir daquela escolha inicial. Aquela escolha inicial não define e não finaliza o profissional que nós vamos terminar por ser, não é? Ela é o começo da trajetória, e durante esses anos nós ainda vamos conseguir testar e experimentar possibilidades dentro da carreira que nós escolhemos, possibilidades que tangenciam a carreira que nós escolhemos, e mesmo possibilidades completamente distintas daquilo que nós imaginávamos construir como projeto profissional, e que pode, inclusive, acabar por ser o nosso projeto profissional lá no fim do ciclo. Então, esse conjunto de oportunidades é a área em que nós pensamos o ensino superior na sua dimensão positiva de desenvolvimento, de aquisição, de ampliação, de alargamento, quer dizer, toda a nossa capacidade de ampliação, toda a nossa capacidade de complexificar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa capacidade individual. Esse é o lado positivo do processo, não é? Mas como todo processo, há altos e baixos. E acho importante nós pensarmos também que, junto destas oportunidades, existem os 5 desafios principais da transição escola e ensino superior. Talvez entre vocês aqui já haja, obviamente, alunos de 2º ano ou de 3º ano que já fizeram a primeira etapa dessa transição, mas, como dizem alguns clientes meus da Universidade de Lisboa, puxa vida, quando eu estou acostumado com a universidade, ela acaba. E é mais ou menos isso, não é? Quando também nós já sabemos tudo sobre o funcionamento da escola, lá o 12º ano que eu estou no topo da minha vida como um estudante, termina, e eu sou jogado para fora do trem, não é? No ensino superior é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu me sinto pleno na minha experiência acadêmica, é porque ela está mesmo no fim. Portanto, esses desafios, eles são contínuos, e eles vão ter níveis diferentes de intensidade, obviamente uma intensidade maior no início, porque nós estamos cruz,
ao começar essa jornada, saídos da escola, mas não termina o desafio se nós estamos no segundo ano ou se nós estamos no terceiro ano. Esses desafios só mudam de intensidade e podem aparecer em momentos específicos da nossa trajetória. Então, que adaptações e que desafios são esses, né? E o primeiro é a própria adaptação acadêmica. É preciso pensar que nós vamos ser apresentados, obviamente, a novos conteúdos. Escola é matemática, geografia, biologia, física, filosofia, e de repente, quando nós mudamos para o ensino superior, nós temos outro tipo de conteúdos à nossa espera, que exigem também novas formas de estudo, novas formas de habituação a esses conteúdos. No ensino superior nós temos novas formas e critérios de avaliação. Talvez aquilo que tenha resultado lindamente na escola não seja o mesmo que vai resultar aqui, para eu conseguir ser bem sucedido, para eu ter as notas que eu quero ter ou que eu tenho a expectativa de alcançar, de conseguir. Eu preciso perceber o que se espera de mim em termos de desempenho, e isso pode ser bastante diferente daquilo que se esperava de mim no contexto escolar. Uma maior demanda por autonomia, não é? As coisas não vão me ser passadas com tanta facilidade, eu vou ter que ir atrás de muitas coisas, e o quanto eu fui habituado já a isto e tenho isto como uma competência desenvolvida, ou vou precisar desenvolver essa competência porque no meu ambiente escolar anterior as coisas não eram da mesma forma. Quer dizer, também não é nossa culpa, por vezes, não termos adquirido determinadas competências e habilidades. Por vezes não houve oportunidade para que essas competências e habilidades fossem desenvolvidas. E é por isso que eu saliento que há sempre uma dupla, uma via de mão dupla, quer dizer, eu também aprendo aquilo que me foi possibilitado aprender e eu também desenvolvo aquilo que me foi possibilitado desenvolver. Então, qual é o papel da instituição? Agora já não falamos da nossa instituição escolar, a anterior, mas falamos da instituição universitária, da instituição de ensino superior. Ela precisa demonstrar com clareza qual é a sua expectativa em relação aos alunos. Ela precisa apresentar com clareza quais são os critérios de avaliação. Ela precisa apresentar com clareza qual é o nível de proatividade, de autonomia esperado aqui, neste ambiente, neste curso, para essa disciplina. Isso também exige que vocês demandem, que vocês peçam, que vocês solicitem essas informações dos vossos professores, dos vossos coordenadores, e isso cria uma dinâmica. Não sou só eu, sou eu em contexto, sou eu junto com a minha instituição. Esse crescimento é bipartido, certo? Então, segundo desafio, vamos lá para adaptação institucional. Quando a gente muda de lugar, esse lugar para onde nós vamos é novo. Eu posso ter um dia visitado o Instituto Politécnico, mas efetivamente viver a rotina do Instituto Politécnico significa que eu preciso me apropriar desse espaço. Eu preciso me sentir parte deste espaço. Eu preciso me sentir integrado neste espaço. Isso é uma nova adaptação, isso é também um desafio. Me sentir confortável no ambiente acadêmico, perceber qual é a cultura da instituição, estar num ambiente que vai me proporcionar um alargamento dos contatos. É um número muito maior de pessoas que são parte do staff, é um número muito maior de setores, serviços e espaços institucionais, é um número ampliado de professores e alunos, é todo um universo que, a depender de qual foi a minha experiência anterior, pode ser mesmo agigantado e pode levar mesmo um tempo até que eu me sinta apropriado disto e confortável aqui e conseguindo navegar nessa instituição.
informações e regulamentos que nem sempre são fáceis de perceber, e eu falo isso porque trabalho na Universidade de Lisboa, que também por vezes tem as suas informações e os seus regulamentos nem sempre fáceis de perceber por todos os alunos. E aqui, de novo, quer dizer, eu tenho direito e eu posso solicitar que essas informações me sejam passadas de uma forma clara. Eu posso me aproveitar de eventos que sejam favorecedores da adaptação institucional, as visitas, as recepções aos calouros, o conhecimento e as informações de divulgação sobre os serviços. Muitas pessoas, muitos alunos, ao longo da sua trajetória acadêmica, sequer entram na página da sua universidade. Vocês já entraram na página do Instituto Politécnico? Já olharam ali todas as abinhas que fazem parte da página do website do Instituto Politécnico? Se calhar não. Ou se calhar só lá antes de fazer a aplicação e preencher os documentos de admissão. Portanto, o quanto eu colaboro e recebo colaboração da minha instituição para que eu possa fazer essa adaptação institucional de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais positiva. Quanto mais eu conhecer da minha instituição, mais eu vou poder aproveitar dela. Quanto menos eu conhecer, menos eu vou poder aproveitar daquilo que ela oferece. Pode ser que haja coisas que me interessam muitíssimo e eu nem faço ideia. Eventos, exposições, cultura, coisas pelas quais eu possa me interessar e que poderiam ser elementos de desenvolvimento pessoal, cultural, profissional para mim, mas eu sequer tenho informação. Seja porque não fui buscar, seja porque também não recebi da maneira mais clara e mais direta. E aí vamos para a adaptação social. Quem não estuda na mesma região, na mesma cidade em que vive, necessariamente vai precisar reconstruir a sua rede de relacionamentos. Vai precisar estabelecer contato, vínculo, ligação pessoal, profissional, afetiva com outras pessoas. Vai precisar se desvincular ou se desvencilhar um pouco da sua rede inicial de referência. Qual é a nossa rede primária de referência? Nossa família e os nossos amigos. Se nós estamos longe da nossa família e dos nossos amigos, como é que fica a nossa vida social? Como é que nós usamos o nosso tempo livre? Como é que nós nos sentimos confortáveis e à vontade num ambiente com outras pessoas? Nós temos que restabelecer vínculos, nós temos que reconstruir a nossa rede de relacionamentos. Essa é uma das transições e das adaptações que podem ser mais difíceis. Embora a gente não imagine, de conhecer imensa gente, e vai haver imensas festas, e vai ser tudo espetacular. Sim e não, né? Pode ser que seja, e tomara que seja, mas para que seja, eu também preciso estar disponível a isto. Eu preciso ter interesse pelas outras pessoas. Eu preciso pensar que entre essas novas pessoas pode haver ali possibilidades de vínculos reais, de amizades verdadeiras, de espaços de partilha, relações em que eu sinta confiança, segurança e conforto. E eu tenho que estar aberto e disponível para que essas novas relações aconteçam. E é uma das maiores dificuldades, por vezes, que os alunos de ensino superior enfrentam, é o isolamento social. É o só se sentirem bem quando voltam para casa, quando voltam para a sua rede inicial de referência, quando estão próximos da sua família e dos seus amigos anteriores. E isso pode ser o não aproveitamento de uma grande oportunidade que o ensino superior oferece, que é o networking e o alargamento dos vínculos. Aí vamos para a adaptação pessoal,
que é a adaptação pessoal e o que é essa jornada individual que cada um vai fazer. Quer dizer, talvez para vocês seja a primeira oportunidade de morar sozinhos, ou de dividir a casa com pessoas que vocês a partida não conhecem, de fazer a sua própria gestão financeira, de fazer a sua própria gestão da casa, pagar contas, fazer comida, afinal de contas não se faz sozinha, não é? A casa e a roupa também não se limpam sozinhas, não é? E se eu só vou para casa uma vez a cada 3 meses, calhar não dá para esperar para levar a roupa e para trazer as marmitas. Resolução de problemas, pequenos problemas. Entupiu o cano da cozinha, da pia. Chuveiro parou de funcionar. E talvez seja o momento, a altura da vida em que eu vou ser, pela primeira vez, colocado diante da necessidade de resolver estas coisas por mim próprio, de achar os recursos necessários para fazer a minha autogestão. Lá nas oportunidades eu falei de autonomia e autogerenciamento. Essa autonomia vem da minha capacidade de resolver estes desafios, de fazer essa adaptação. Não é? Para muitos alunos é um amadurecimento forçado, não é? É uma mudança de postura requerida, é uma adaptação ao novo cotidiano que talvez seja feita ou exigida num tempo diferente daquele que eu gostaria. Talvez eu ainda não me sinta completamente preparado para isto, mas afinal tem de ser. Então, bora. Não é? Talvez eu já me sinta completamente preparado e com vontade de enfrentar esses desafios, então, bora. Mas essa experiência ela vai ser vivida e percebida de uma forma absolutamente particular e absolutamente individual. A minha gestão do tempo, como é que eu distribuo o meu tempo, não é? A minha gestão de estresse, o ensino superior tem estresse, não tem? Tem, não é? Em variados níveis, em diferentes momentos dessa jornada. Como é que eu faço a minha autorregulação emocional? Como é que eu lido com as minhas emoções? Quando elas estão mais intensas, quando eu estou mais triste, quando eu estou mais irritado, quando eu estou mais preocupado, quando eu estou mais ansioso. Isto é uma adaptação pessoal e uma oportunidade de autoconhecimento, como referia também a professora Margarida, imensa, desde que eu esteja também disponível a isto. Não é? E por fim, mas não menos importante, o foco da própria formação superior, não é? A adaptação vocacional, quer dizer, a especificação das primeiras escolhas feitas na adolescência e a construção de um projeto profissional efetivo. Quando eu faço uma escolha de carreira aos 15, aos 16 anos, eu faço uma escolha baseada muito mais numa ideia e num conjunto de informações que me são passados do que uma escolha baseada na vivência específica daquela área, daquela carreira, daqueles elementos. E o período de formação superior é o espaço e é o tempo que eu tenho para transformar aquela ideia de carreira efetivamente num projeto pessoal e profissional. Então, eu vou fazer uma avaliação das escolhas que eu fiz anteriormente. Será que é isso mesmo? Mas eu achava que era um pouco diferente disso. Ou então, não tinha a menor ideia que era isso. Eu confirmo a minha escolha anterior ou eu coloco em causa a minha escolha anterior durante o meu processo de transição? E as duas coisas são possíveis. Eu posso colocar em causa a minha escolha inicial e sentir a necessidade de reconstruir o meu projeto profissional, ou eu posso confirmar e validar a minha escolha inicial pela experiência real e concreta que eu estou a ter dentro daquele curso, dentro daquele percurso formativo. E depois, ao longo dos anos de formação, eu vou precisar traduzir as minhas aprendizagens em habilidades e competências. De novo, usando as narrativas de alguns dos alunos que eu atendo,
eu sei ser um estudante de psicologia, por exemplo, mas eu não sei se eu sei ser um psicólogo. Porque é completamente diferente estudar uma coisa e fazer uma coisa como profissão. E por vezes esta também é uma tarefa da instituição, me ajudar nesse processo de tradução. Nós fazemos uma tradução daquilo que a gente aprende, das nossas aulas práticas, dos nossos textos lidos, das nossas experiências de trabalho, das nossas leituras. Nós temos que traduzir aquilo em um fazer profissional. E muitas vezes essa tradução é sofrida porque ela não é facilitada pela instituição, porque ela não é facilitada pelo meu professor, porque ele não me ajuda a traduzir. Tá bem, como é que isso funciona fora da sala de aula? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer em sala de aula e que a gente deve fazer em sala de aula. Tá bem, mas em que circunstâncias isto vai ser útil e necessário? Quando é que eu vou aplicar exatamente esse procedimento? Isso é o auxílio à tradução. Vocês não precisam fazer esse processo sozinhos. Vocês devem receber ajuda ao fazer este processo. Portanto, e muito do meu interesse aqui hoje é também provocá-los a provocarem. Provocá-los a provocarem os vossos professores. Provocá-los a provocarem os profissionais que estão nos serviços institucionais e que podem favorecer esses 5 aspectos da adaptação, que podem promover experiências e intervenções que ajudem nesse processo de adaptação. E isso é muito importante. A instituição que faz isto com maior frequência e com maior intensidade necessariamente produz alunos mais confiantes, mais competentes, mais seguros dos seus conhecimentos e mais dispostos a fazer depois a segunda transição, que é a saída do ambiente escolar para o mercado de trabalho. Eu ouço muito de alguns alunos: eu não sei se eu quero terminar o curso, porque eu não sei se eu sei o que fazer quando terminar o curso. Eu gosto muito de ser aluno. E às vezes a frase "eu gosto muito de ser aluno" fala de uma boa experiência, mas também fala de "eu já estou confortável aqui, mas eu estou aterrorizado com o que vem a seguir". E também é função da instituição permitir que nós não fiquemos aterrorizados, mas que nós fiquemos otimistas com a transição, que nós fiquemos desejosos pela transição. Vocês não sabem, mas no minuto que vocês entram no ensino superior, vocês estão sendo preparados para ir embora. As pessoas não querem que vocês fiquem aqui, as pessoas querem que vocês vão embora, mas com condições, com segurança, com otimismo, com vontade, querendo fazer a transição. E essa, infelizmente, não é a experiência de alguns alunos ou de uma parte dos alunos. E nós temos de fazer tudo para que seja, para que as pessoas tenham vontade de sair, embora se sintam bem no lugar onde estão, que tenham vontade de sair e que tenham vontade de alcançar outros patamares e outros níveis de desenvolvimento. Muito bem. E aí, a pergunta, não é? Como é que eu sei que eu não estou bem e que essa transição está a demandar um esforço demasiado de mim, não é? Quando esses desafios impactam o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, que é uma das grandes preocupações hoje em dia, quando se estuda e quando se fala em apoio ao aluno do ensino superior, não é? É promover uma melhor qualidade de vida. A experiência acadêmica tem de ser positiva, satisfatória, desejada, não tem que ser um período de sofrimento. O ensino superior não tem de ser um período passado a sofrer, cansados, estressados, ansiosos, preocupados, com uma autoestima baixa em relação às próprias competências. Não é isso que a gente quer experienciar, não é isso que a gente quer viver. Nós queremos viver todo esse potencial de desenvolvimento e nós queremos aproveitar todas aquelas oportunidades que o ensino superior oferece. Mas
quando não é assim, não é? Como é que eu reconheço que alguma coisa não está bem e que tipo de sinais podem ser identificados como sinais de alerta de que talvez eu precise de ajuda e de algum suporte, de algum apoio para atravessar esse período. Antes de entrar nos sinais, só, obviamente, um breve esclarecimento de que a nossa saúde mental, o nosso bem-estar é um estado dinâmico e transitório. Nós não estamos sempre bem, assim como também nós não estamos sempre mal. Esse estado, essa avaliação geral que nós fazemos da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar, ele é impactado por diferentes elementos, pela nossa genética, pelas nossas relações sociais, pela nossa condição de sobrevivência, não é? Nossa estabilidade financeira, sobre o nosso desenvolvimento pessoal, nosso estilo de vida. Quer dizer, diferentes elementos podem impactar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. E é preciso que nós consigamos observar a nós próprios. É preciso que nós consigamos identificar quando as coisas não acontecem da forma como costumam acontecer. Porque essas mudanças normalmente são sinais de dificuldades. Então, quais são as queixas principais de alunos no ensino superior relativas à saúde mental e a bem-estar? Dificuldades recorrentes de sono e alimentação, não dormir, não comer, e aí lá temos já da professora Margarida a indicação: coma bem, durma bem, mas normalmente é a primeira coisa que os alunos fazem, não é? Temos uma expressão no Brasil que diz se largar. O aluno se larga. O que significa se largar? A última coisa com que eu vou me preocupar é com o meu autocuidado. Comer, qualquer coisa, não é? Dormir, quando der, tem que estudar, madrugadão, eu me largo. E esse largar-se, se acontecer de forma constante e recorrente, obviamente vai trazer um impacto para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. 2, dificuldades de concentração. Dificuldades em equilibrar as demandas de trabalho ou estudo, e aí por vezes nós vamos ter alunos trabalhadores, tem part-time, às vezes tem full-time, alunos que tentam equilibrar 2 cursos, quer dizer, tem uma série de contextos em que exista uma demanda maior em termos de volume de trabalho, de carga de trabalho, e isso pode ser difícil de equilibrar em alguma altura. Sentimentos recorrentes, e aí a atenção é realmente para a palavra recorrente. Eu tenho que ter um poder de autoobservação para perceber as diferenças entre um mau dia ou uma semana mais complicada e uma sensação ou uma dificuldade recorrente. Recorrente quer dizer frequente e intenso. Portanto, sentimentos recorrentes de tristeza, episódios de choro, apatia, aquela vontade de nada, de não fazer nada, falta de motivação para tudo e qualquer coisa, até para sair com os amigos e para beber cerveja e para não apetece. Dificuldade de estudar, dificuldade para ir às aulas, aumento de faltas, não é? Crises de ansiedade, especialmente nos períodos de avaliação ou exames, que é uma das coisas mais presentes em termos de ensino superior, os pontos nevrálgicos, não é? O período para exames, os períodos de avaliação, abuso de substâncias, seja para auxílio à concentração, seja para auxílio ao descanso, não é? Então preciso ficar acordado, preciso estudar muitas horas, tenho que ficar alerta, então é café, 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 e enquanto for café ainda está relativamente bem. Quando passa de café para outras coisas, isso pode potencializar seja a ansiedade, seja a dificuldade de concentração. Falta de autoconfiança e autoestima,
Dificuldades interpessoais no ambiente acadêmico, não me sinto integrado, estou com dificuldade de estabelecer relações com os meus colegas, tenho dificuldade em relação com os meus professores, não acho que eu me identifique com as pessoas do meu curso, não gosto de ninguém, todas as coisas que eu já ouvi nesse sentido. Episódios de assédio ou discriminação, nunca esperamos que essas coisas aconteçam, mas elas podem acontecer, não é? Seja de caráter sexual, de gênero, de raça, de nacionalidade. De novo, o ambiente acadêmico é um espaço de diversidade cultural, de alargamento da nossa visão de mundo, mas também é um espaço de choque de diferenças. Também é um espaço em que as diferenças podem ser difíceis de acomodar, não é? E nesse sentido, algumas dessas questões podem acontecer e podem afetar imenso o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. E a ausência da rede de apoio, não é? Se estamos sozinhos, se estamos longe das nossas figuras de referência, nós podemos nos sentir mais isolados, mais desamparados num momento difícil. Não temos com quem partilhar ou sentimos que não temos com quem partilhar ou quem possa nos ajudar. Então, estas questões, se recorrentes, se frequentes no tempo ou se altas em intensidade, são sinais de alerta, seja em nós próprios, seja em alguém que está ao nosso redor, seja um colega. Nós podemos observar estas coisas também nas outras pessoas. E nós também podemos servir de suporte ou de ponto de contato entre estas pessoas, em que nós podemos observar algum desses sinais e, por exemplo, serviços de apoio, pessoas que possam ser referência para o auxílio. E para fechar, não é, o que são principalmente as nossas estratégias de autocuidado e de enfrentamento a essas situações, quer dizer, como é que eu posso potencializar a minha experiência acadêmica e proteger a minha saúde mental, né? De novo, nunca sou só eu, nunca é tudo minha única responsabilidade, mas há parcelas de coisas que eu posso fazer e devo fazer por mim próprio, para além daquelas que outros profissionais e outros serviços podem fazer por mim. O que eu posso fazer por mim próprio? Primeiro é um mantra, não é? Que a Margarida já citou, da flexibilidade. A vida vai continuar a acontecer enquanto eu estudo. Isso é um mantra. Repitam todos os dias de manhã ao acordar. A vida continua acontecendo enquanto eu estudo. Eu não parei de ser filho de quem eu sou, eu não parei de ser namorado de quem eu sou, eu não parei de ser o trabalhador que porventura eu seja, eu não parei de nada. Eu não paro de comer, eu não paro de dormir, eu não paro de ter que fazer coisas. A vida continua. E dentro disso, eu estudo. Que às vezes a necessidade é para o mundo. Eu fico aqui só na faculdade, não nada. Quando acabar isso, eu volto para a minha vida. Não dá. Portanto, se eu tenho que cuidar da minha vida acadêmica, é porque eu tenho que cuidar de todas as outras dimensões também. E o que isso significa? Primeiro, eu preciso praticar a autoobservação consciente, na tradução do Mindful Self-Observation. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que prestar atenção a mim própria. Eu tenho que olhar no espelho. Eu tenho que poder pensar, o que eu achei disso? Como é que eu estou a perceber essa experiência? Como é que tem sido esse semestre? Como é que eu estou a interagir com as pessoas? Eu me sinto eu próprio? Eu me sinto diferente em algum aspecto? Eu tenho que fazer perguntas a mim próprio, eu tenho que estar atento aos meus sentimentos e aos meus pensamentos, porque eu sou a pessoa que mais me conhece. Os outros não me conhecem tão bem quanto eu. Portanto, eu sou a primeira pessoa a perceber que algo está diferente em mim. Não posso esperar que o outro perceba que eu estou diferente antes que eu próprio o faça. Portanto, nós somos os primeiros a reconhecer os sinais de alerta. 2, também já tinha sido citado
pela Margarida, hábitos saudáveis. Para eu estar bem, o meu corpo e a minha mente têm de estar bem. A minha mente não vai estar bem independente do meu corpo, e o meu corpo não vai estar bem independente da minha mente. Nós somos integrados, não é? Portanto, o que é isso? Hábitos saudáveis de sono, de alimentação e de exercício. Uma pessoa que não dorme não pensa direito, não estuda, não apreende, não retém, não nada. Uma pessoa que não dorme recorrentemente fica mal, sente-se mal. Uma pessoa que não come direito não funciona direito, recorrentemente. Posso dormir mal um dia? Sim, senhora. Posso comer mal um dia? Absolutamente. Sempre não. Estilo de vida e gerenciamento de tempo. Isto faz maravilhas pela nossa saúde mental. O que é isto? Evitar a sobrecarga digital. Pelo amor de Deus. Não é? Vocês já vão estar diante do digital durante boa parte do tempo. Não há que ser todo o tempo. Nós precisamos de breaks. Nutrir conexões sociais e suporte emocional. Estar perto de quem nos faz bem. Isto funciona. Acreditem na psicóloga, isto funciona. Cultivar e manter os nossos hobbies, aquelas coisas que nos caracterizam. Eu gosto de jogar futebol, eu tenho de jogar. Eu gosto de nadar, eu gosto de role-playing, RPG, eu gosto de damas, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de aquelas pessoas que vão nos eventos orientais e se vestem, não é? Seja lá o que for que eu goste, eu tenho de conseguir fazer. Porque estas coisas têm a ver com a minha identidade. Estas coisas têm a ver com quem eu sou, com a forma como eu me vejo e com a nutrição da minha saúde mental. Se é algo que os estudantes também costumam fazer, é deixar tudo de lado. Porque não é importante, porque eu estou perdendo tempo, porque eu devia estar mais focado, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Sim, mas é preciso reservar um espaço para continuar a ser quem eu gosto de ser e fazer o que eu gosto de fazer. Isto protege saúde mental. Estruturar pausas regulares e momentos de não fazer nada. É preciso descansar. Só aprende quem descansa. Só retém quem descansa. Só evolui quem descansa. Não é? Se a gente tem um problema, a gente resolve. Mas se a gente não tem condições de sequer pensar sobre aquilo, porque a gente está exausto, não adianta. Não vai adiante. Empaca-se. Então, é preciso relaxar. É preciso tempo pessoal de qualidade. Tempo pessoal de qualidade pode ser o que eu quiser, desde que ele exista e que ele tenha um lugar e um espaço na minha rotina. Certo? E aí, o bem-estar emocional. O que é o bem-estar emocional? O bem-estar emocional é eu conseguir partilhar o que eu penso e o que eu sinto. É eu conseguir falar sobre as minhas emoções. É eu conseguir não isolar e não tentar resolver tudo sozinho. Por vezes nós não conseguimos resolver as coisas por nós próprios e está tudo bem. E não é necessário que a gente consiga. É para isso que existem outros. Sartre diria que o inferno são os outros, mas o paraíso também pode ser. Não é? Depende de como a gente enxerga esses outros. Confiar nas pessoas, ter alguém com quem nós possamos partilhar, protege saúde mental. Não é? Portanto, é importante fazer isso. Já tinha sido referido também pela Margarida, procurar ajuda quando necessário. E aí pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um professor com quem eu tenha uma boa relação, pode ser um profissional, um counselor, não é? Um conselheiro, pode ser um profissional de saúde mental, qualquer pessoa que possa me ajudar a perceber o que se passa e a achar caminhos
para resolver uma situação qualquer que eu esteja a considerar difícil só para mim. E aqui outros mantras, não é? Lá eu já falei do recorrente, então consegui perceber o que é uma situação pontual e uma experiência menos boa, e isso ser diferente de uma sensação e um estado constante de insatisfação ou de sofrimento. Desnaturalizar a dificuldade como parte da experiência acadêmica. Desnaturalizar o sofrimento como parte da experiência acadêmica. Não é esperado que vocês sofram, que vocês se sintam mal, que vocês estejam permanentemente ansiosos ou preocupados, ou não é. É esperado que vocês se sintam bem. É esperado que vocês gostem daquilo que fazem. É esperado que vocês tenham vontade pela experiência acadêmica. Se não é assim, podemos tentar resolver. E o outro, combater o preconceito e o julgamento, não é? Como também já havia referido a Margarida. Quer dizer, procurar ajuda não é uma fraqueza individual. Eu estou com dificuldade de enfrentar. Todos têm dificuldade de enfrentar coisa ou outra ao longo da trajetória. Não é porque eu sou psicóloga que não tenho dificuldades em enfrentar coisas. Tenho, e várias vezes. Não é? Portanto, ter dificuldade faz parte do processo. Isolar-se na dificuldade é que pode transformar a nossa experiência numa coisa bastante menos positiva e satisfatória. E agora sim. A instituição existe, e a instituição é composta de serviços, de setores, aonde pode estar a ajuda que eu procuro, ou que eu preciso. E eu preciso conhecer se a minha instituição oferece esse tipo de intervenções. As intervenções institucionais, elas existem para prestar apoio às dificuldades psicopedagógicas. Estou com dificuldades de aprendizagem, tenho dislexia, tenho descalculia, tenho déficit de atenção e hiperatividade, preciso de ajustes no meu processo de estudo, de avaliações, tenho algum transtorno de desenvolvimento que requer também ajustes no meu processo de estudo, de avaliações. Existem serviços para isso. Eu preciso conhecê-los e eu preciso buscá-los em caso de necessidade. As intervenções institucionais existem para favorecer o acesso às oportunidades de estágio e de trabalho, feiras, serviços de mediação profissional, recrutamento. Quer dizer, isso pode acontecer sem que eu saiba e sem que eu possa aproveitar desses serviços. Eu preciso conhecer se essas oportunidades existem. Diminuir o impacto das dificuldades econômicas e sociais. Pode ser isso que me aflige? Dinheiro, questões de habitação, bolsa, preciso de algum apoio para continuar o meu percurso escolar, o meu percurso acadêmico. Existem serviços sociais. Eu sei, eu já fui, eu perguntei. Quer dizer, eu posso ter acesso a benefícios que talvez eu não conheça, eu não saiba. Eu tenho que estar também atento a isso. Desenvolver competências sociais e de trabalho. Existem serviços de apoio ao aluno, espaços de workshops, competências, desenvolvimento de competências interpessoais, desenvolvimento de currículo, preparação para entrevistas. Eu sei disso. Eu fui atrás, eu perguntei. Se não é na instituição, existem outros lugares que ofereçam esse tipo de intervenção e que eu possa me beneficiar deles. Quer dizer, conhecimento. Primeiro conhecer, depois buscar e aproveitar, não é? E como essa iniciativa, né, promover a integração social e institucional do aluno. Quer dizer, atividades que favoreçam o networking, atividades que favoreçam a integração de diferentes escolas, atividades que coloquem vocês em contato com outros colegas de outras áreas, que não sejam as vossas. Quer dizer, todas essas coisas podem estar a acontecer nesse momento, nesta instituição,
e talvez eu não tenha tido ainda a disponibilidade e a abertura para ir atrás disso, né? Eu posso fazer isso pode ser a minha parte, não é, do processo de desenvolvimento, e eu posso também demandar da minha instituição que se apresente, que diga o que há, que diga quais são as intervenções que oferece, quais são os serviços disponíveis, para que eu tenha mais clareza. Num momento qualquer, se eu tiver um problema, eu sei com quem falar, eu sei para onde ir, eu sei a quem buscar para resolver este problema. Isso também protege saúde mental, é nós sabermos aonde estão as soluções para os problemas que nós temos. Isso também é protetivo, certo? Agora temos aí um tempinho para conversar e para responder algumas perguntas, se houverem. Muito obrigada.